E aí, rapaziada do Bahia, beleza? Tô aqui, ó, no meu iogurtezinho. No momento que eu estou gravando esse vídeo, são meia-noite. Meia-noite e 9, aí do Brasil, tá? Aí do Brasil. E por que eu tô gravando esse vídeo agora? Eu ia gravar outro vídeo no estúdio, colocando as imagens do Márcio Martins, que eu vi ontem no Twitter, que o Márcio Martins fez uma crítica muito forte à contratação do Everaldo. Mas eu pensei e não vou colocar as imagens do Márcio Martins porque realmente eu acho que ele passou do limite dele, não é? Do limite dele de como comunicador ou crítico, não é? Eu acho que ele passou do limite. Você pode até dizer que o Everaldo é um bagre, pô, assim, não é jogador pro Bahia, tal, beleza. Mas eu acho que a crítica do Márcio foi um pouco dura, né, em relação a esse tema. Portanto, eu decidi não gravar um vídeo no estúdio, né, não gravar um vídeo no estúdio, editadozinho e tal, e vim aqui ter uma conversa franca com vocês. Eu vou até comer o meu iogurtezinho aqui, hum, de madrugada. É sempre bom tomar um cafezinho, comer um iogurtezinho, né? Nesse momento, eu tô assistindo uma série aqui comigo, aqui, ó, tem essa televisão aqui na sala aqui, ó, vê? Aqui, tá grande ali e tal. Tô vendo uma série. Eu até vou recomendar aí pra galera da Netflix, chamada Nero. É uma série francesa, bem bacana, eu tô gostando. Tem 8 capítulos e eu já tô no último e assisti a série em 2 dias e meio, né? Enfim, voltando aí ao tema. Eu achei a contratação muito fraca. Não é o tipo de contratação que a torcida do Bahia espera, certo? Não é o tipo de contratação. Eu sei que tem pessoas que vão pensar desta maneira, mas eu me recuso a acreditar que tem torcedor do Bahia que está pensando assim, do tipo, vamos aceitar Everaldo agora, porque no meio do ano chega o Alejo. Gente, por favor, vejam, eu estava conversando com o Flávio, forte abraço, viu, Flávio, do Bahia Zone, e eu mandei um áudio pro Flávio e eu disse da seguinte maneira, presta atenção no que eu falei, tá? Eu falei o seguinte, que nós, nordestinos, não estávamos habituados a esta quantidade de dinheiro que o Grupo City exerce em compras, principalmente para o Bahia. Né? Quando eu falo nós nordestinos, é porque torcedor do Sport, torcedor do Ceará, torcedor do Fortaleza, todos nós, assim como o torcedor do Bahia também, até mais ou menos 2022, meados de 2023, nós não estávamos acostumados a que os nossos clubes façam compras milionárias como o Bahia vem fazendo agora na era Grupo City. O que significa isso? Compras de 10 milhões, 15 milhões, 30 milhões, 60 milhões, que foi o caso do Lúcio. O Bahia gastando com jogadores da base 12 milhões aqui, 15 milhões ali, 14 milhões não sei o quê, com jogadores da base. O Cauê Furquim, por exemplo, ele foi tirado da base do Corinthians. Hoje ele está aí ajudando o profissional do Bahia, mas ele ainda tem idade de base, né? E tantos outros jogadores que o Bahia foi buscar, o América Mineiro, ao Vasco, a um time aqui, outro ali. Eu ontem mesmo publiquei um vídeo, eu só não lembro se foi aqui no Nerd Bahia ou foi no Nerd Futebol, mostrando vários jogadores que o Bahia contratou, sub-17, sub-15, sub-14, né? Enfim, gente. E sem falar as compras milionárias do Gianluca, Caio Alexandre e por aí vai, né? Então nós não estávamos acostumados com isso. Talvez por nós não estarmos acostumados com esse tipo de movimento, muitos torcedores do Bahia aceitam tudo que o Grupo City fizer. Eu sei que vão existir alguns críticos, por exemplo, eu sei que existe, não vou citar nomes aqui, mas não é o Flávio, tá? Não é o caso do Flávio, porque eu estive falando com o Flávio outra questão, mas sobre isso realmente do Everaldo, porque o que eu estava falando com o Flávio envolve um pouco isso, mas o Flávio também estava me dizendo que está tendo um programa na rádio, tá? Então o assunto foi por outros lados, né? Mas eu sei que tem outros influenciadores do Bahia que não aprovaram esta contratação do Everaldo, assim como eu. Eu não sou um torcedor do Bahia, mas eu tenho um canal do Bahia, né? Eu falo do Bahia aqui no Nerd Bahia, eu falo do Bahia lá no Nerd Futebol, eu tenho, sei lá, quantos vídeos do Bahia. Uma porrada de vídeos gravados para o Bahia.
Então acho que eu tenho um pouquinho de lugar de fala, né? Apesar de que não sou baiano e não sou torcedor do Bahia. Eu faço um trabalho profissional. Eu sou pernambucano, sou torcedor do esporte. Se eu tiver que elogiar o Bahia, eu vou elogiar. Se eu tiver que criticar, eu vou criticar. E assim eu sigo, ok? Então o que é que acontece? Eu comentei com o Flávio isso, que nós não estávamos acostumados com compras milionárias e talvez por isso muitos torcedores do Bahia se deixam seduzir e aceitam tudo que o Grupo City fizer. Se o Grupo City faz isso, é lei. Se o Grupo City faz aquilo, é lei. Então muita gente não critica, muita gente não coloca o Grupo City na parede perguntando, e aí? Que porra é essa? Não é? O caso do Everaldo é um caso desse. Eu vi alguns comentários nos meus canais de torcedores dizendo que não, bem-vindo Everaldo, não, Everaldo é só 6 meses, não, porque vem aí o Alejo. Gente, lembrem-se do Iago Borducci. Lembre-se do Iago, lateral que veio da Alemanha. Quando o Luciano Juba foi contratado primeiro ao Sport, o Iago ficou de chegar no meio do ano, se não me engano, e muitos torcedores do Bahia diziam, não, que o Iago vai ser titular, que o Luciano Juba veio de um time de Série B, e que não sei o que e tal, e não sei o que, muitos menosprezando o Luciano Juba, porque o Luciano Juba veio do Sport, um rival nordestino, e vinha da Série B, que é uma realidade. E o Iago Borducci vinha do futebol alemão. Qual foi o resultado, gente? Luciano Juba é titular absoluto da lateral esquerda do Bahia. Iago é banco. Por mais que o Luciano Juba tenha feito um jogo ruim contra o Fluminense, mas acontece. Vai chegar um momento que o cara vai fazer um jogo ruim, não é? Mas o Juba é titular absoluto. Foi para a seleção ano passado. Não tem ponto de discussão isso, tá? O Iago é banco. Então, ó, por mais que o Alejo seja um jogador importante lá no Rosário, acho que, se não me engano, ele está no Rosário, né? Ele é do Tottenham, mas está emprestado ao Rosário. O pessoal do Rosário não quer se livrar dele, quer ficar com ele até o fim do empréstimo, que é meio do ano. A gente não sabe se o Alejo vai dar certo, gente. A gente não sabe, a gente espera que sim, não é? O torcedor do Bahia espera que sim. Mas no fundo, nós não sabemos se o Alejo Vélez vai dar certo. O Everaldo a gente já viu que não deu, gente. O Everaldo nós já vimos que não deu. E o contrato do Everaldo não é até o meio do ano, é até o final do ano. Vai chegar o momento que Alejo vai chegar, e aí vocês vão ter 3 atacantes, Everaldo, William José e Alejo Vélez. E Del, que é o quarto da base. Esse movimento trazendo Everaldo me faz pensar que vão escantear Del, vão voltar Del para a base. O que eu penso é assim, não, tá chegando Everaldo, a gente já tem o William José, daqui a pouco chega o Alejo, Del, desce outra vez. Agora que o menino entrou, que está jogando, que está ajudando no Campeonato Baiano, está fazendo gol, fez a sua estreia pela Série A, foi expulso, mas ele não foi expulso porque quis, um movimento na área, ele fez assim com o braço, enfim, paciência, isso faz parte do futebol. E eu vou falar uma coisa aqui, muitos de vocês talvez não concordem, eu prefiro Del do que Everaldo. Eu prefiro Del do que Everaldo. Essa aqui é a realidade. Então eu acho que foi uma péssima contratação. E só para completar, foi isso que eu falei para o Flávio, do Bahia Zone. Dizendo que muitos torcedores do Bahia talvez estavam empolgados com a quantidade de dinheiro que o Grupo City jogou no Bahia nos últimos tempos. Contratação de 10 milhões aqui, 15 milhões ali, 30, tal, não sei o que, 50, 100. E aí o torcedor se deixa deslumbrar pela magnitude do que o Grupo City tem feito pelo Bahia em questão de injeção de investimento em jogadores. Vem aí um CT de 300 milhões de reais. Nós nunca tínhamos, até 2022, nós no Nordeste nunca vimos isso. Nunca vimos um grupo investir tanto dinheiro nos nossos clubes, no caso no Bahia, como a gente viu de 2022, 2023 para cá. Então muitos torcedores do Bahia, com todo respeito, ficam abobalhados, né? O que o Grupo City fizer é Deus no céu, o Grupo City na terra, entende? E não pode ser assim, gente. Essa contratação do Grupo City com o Everaldo, na minha opinião, mandou um recado simples. Tipo assim, dane-se, o futebol do clube é meu, eu faço o que eu quiser. Ponto final. Ponto final. Esse foi o recado que o Grupo City mandou pra mim, Linésio. E talvez para muitos de vocês, torcedores do Bahia. Danem-se, o futebol do Bahia é meu. Eu faço o que eu quiser e acabou. Porque o Grupo City até hoje não fez uma contratação robusta para o gol do Bahia e para a centroavância do Bahia. Até hoje nós tivemos Everaldo, que foi contratado em 2023. Aí veio Estupian, que é outra porcaria, fraquíssimo.
ok? Aí veio o William José, que já está em fim de carreira. Agora temos Del, e agora volta Everaldo novamente. E aí no meio do ano vai vir um Alejo que a gente não sabe se vai dar certo no Bahia. É simples, gente. É assim que funciona. É simples. Portanto, não sei. Não sei, realmente eu não sei o que vocês, torcedores do Bahia, estão achando desse meu vídeo. Mas esta é a minha opinião. E digo mais, muitos talvez não falem nada na mídia. Mas nos bastidores tem muita gente que não gostou dessa contratação do Everaldo. Porque se a gente pede um Grupo City mais enérgico no mercado, um Grupo City mais forte, Everaldo é um retrocesso, gente. Everaldo é um verdadeiro retrocesso. Mas essa é a minha humilde opinião. Deixa like nesse vídeo, se inscreve no canal. Se aparecer um botãozinho de hypar aqui no Nerd Bahia, aperta esse botão. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau, rapaziada.